Glória, glória, glória. Boa noite, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Para mim é um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco da palavra de Deus, amém? E eu louvo a Deus pela sua disposição de estar aqui na quinta-feira para receber a palavra de Deus. Isso é muito bom, já denota interesse de crescimento, amém? A exposição da palavra de Deus, ela promove luz e dá entendimento aos simples. E nós, como estamos nas super quintas, é o mês da família, porque lá também nós estamos promovendo o mês da família, nas quintas e nos domingos pela manhã. Então, assim, os temas voltados para o coração da família. E eu sei que é bênção se você abrir o coração e receber aquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Queridos, obrigado, Deus abençoe. Louvado seja o Senhor. Você pode ficar? Aí você puxa uma cadeira, toca alguma coisa aí no violão, para você não ficar em pé. Glória a Deus. Minha esposa, ela quando ministra, ela não gosta de música. Eu sou o contrário. Eu gosto. Me estimula. Amém? Quero agradecer ao pastor Rodrigo, Flávia. Muito obrigado pela oportunidade. E ele falando aqui do tempo que nós servimos juntos lá em Olinda, eu estava me sentindo verbossauro. Mas na verdade sou, né? Eu estou no Ministério Verbo da Vida já há 22 anos. Eu cheguei em janeiro de 97, na Igreja Verbo da Vida de Paulista, né? Fiz o Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida em 95, me formei em 96. Em 97 fui congregar na Igreja Verbo da Vida de Paulista. Em 98 comecei a ensinar no Rema e fui ordenado para o ministério também em 98. Então já estou no ministério há 21 anos. Sou casado há 29 e tenho 33 anos de evangelho. Completei agora dia 13 de abril. Eu me converti em 13 de abril de 86. As pessoas não gostam do dia 13, mas é o meu dia da sorte. 13. Então eu nasci de novo em 13 de abril de 86, então vou completar 51 anos, já estou nessa estrada há 33 anos. E quando eu me converti, as pessoas diziam que Jesus estava voltando. Quando eu me converti. Aí 33 anos se passaram. Isso significa que eu estou 33 anos mais perto da vinda do Senhor do que quando eu comecei. Oh, glória! Porque Ele virá, queridos, Ele prometeu, amém? Ele virá. E cabe a nós, como seus filhos, como família de Deus, nos mantermos firmes. Gosto muito de uma frase de John Bevere. Ele diz: o Evangelho não é uma corrida de velocidade, é uma corrida de perseverança. Não importa como você começa, importa como você termina, amém? Então as pessoas às vezes entram na igreja com muita pressa de enriquecer da noite para o dia. Só que o enriquecimento, ele é progressivo. Você vai se tornar sim um homem melhor, uma mulher melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, filhos melhores, quando nós nos submetemos à instrução da palavra de Deus. Amém? Então ninguém nasce grande, queridos, mas quanto mais você se expõe, quanto mais você se expõe à verdade dessa palavra e a obedece, você desenvolve o caráter cristão. Amém? Então eu louvo a Deus por essa noite. O pastor me confiou a oportunidade de falar um pouco sobre o papel do homem na família. Eu vou me esforçar por fazê-lo. Amém? Mas eu quero começar te dizendo que se tudo que você ouvir não fizer nada a respeito, nada vai acontecer. Em toda a Bíblia nós encontramos pessoas dando respostas a Deus. Então não sei como é que você chegou no Evangelho. Como é que você, marido, chegou no Evangelho? Como é que você, esposa, chegou no Evangelho? Como é que você, filho, chegou no Evangelho? Não importa, a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E a nossa vida passada ficou para trás.
e Ele nos oferece uma nova oportunidade. E queridos, as instruções que nós precisamos para essa nova oportunidade estão na palavra de Deus. Então não importa o século que você vive. Ah, pastor, eu estou no século 21 e a sociedade é moderna. É verdade. Tem muita coisa que eu nunca vi acontecendo aí fora. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor Jesus diz lá em Mateus: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então não importa o século, queridos. Se você se submeter à palavra de Deus, você vai desfrutar dos benefícios dessa palavra. Eu gosto muito do texto de Mateus capítulo 7, versículo 24, quando Jesus diz: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, criando uma disposição no coração para praticar a palavra. Amém? E você vai, nessa noite, receber da palavra de Deus alguns conselhos para você, homem. Porque eu sei que a sociedade moderna, ela inverteu alguns papéis. E é impossível você colher os benefícios da palavra quando você está calçando o sapato errado. Amém? Então aquilo que é para mim, eu não vou confiar à minha esposa, porque Deus concedeu a mim e eu preciso abraçar isso. Mas às vezes alguns homens dizem assim: eu não sei fazer, eu não tenho sabedoria para isso. Queridos, a Bíblia diz: quem não tem sabedoria, peça. Então, se você tem dificuldade em exercer, por exemplo, o governo na sua casa, você, homem, eu tenho dificuldade de ser o cabeça. Ei, o cabeça quer te ensinar a ser cabeça. Aquele que é cabeça sobre a sua vida, ele pode te instruir, ele pode te inspirar, ele pode te orientar. Agora você precisa pedir. Porque às vezes a gente pensa assim: Deus já sabe do que eu preciso. Mas mesmo assim Ele quer que a gente peça. Amém? E eu sei que faltou educação no lar, faltou instrução, faltou orientação para desenvolvermos cada um de nós o nosso papel. Faltou. Mas graças a Deus que Ele deixou a sua palavra. E o salmista Davi diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Então essa palavra, ela vai iluminar os nossos pés e vai iluminar o nosso caminho. Quando ele diz lâmpada para os pés, é porque essa palavra tem respostas para as coisas do dia a dia, corriqueiras. Mas também tem respostas para as coisas que ainda chegarão. Você sabe que você só usa na estrada farol alto quando a estrada está escura, né? E o propósito do farol alto é te antecipar o que está à frente, para você não cair no buraco, né? Então a palavra, ela vai antecipar respostas a situações que ainda virão. Amém? Então mesmo que você tenha entrado em um casamento despreparado, queridos, se debruce sobre a palavra. Eu gosto de Tiago quando ele diz assim: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tem muita gente tentando resistir ao diabo sem que antes se submeta a Deus. Mas a instrução é: submeta-se. Você, marido, submeta-se. Você, esposa, submeta-se. Você, filho, submeta-se às instruções. Como um filho cristão deve se comportar dentro de casa e na sociedade. Como um marido cristão deve se comportar em casa e na sociedade. Como uma esposa cristã deve se comportar em casa e na sociedade. Temos instrução. O problema é que ouvimos muito, mas não criamos disposição para praticar. Eu preciso praticar. Porque no esforço da prática, eu estou indo na direção da mudança. Você entende isso? No esforço da prática, eu estou indo na direção da mudança.
Então lá em Mateus 7 diz, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, eu ia descer, mas não vou descer não, porque eu sou um homem de pequena estatura, então é melhor ficar aqui. Porque se eu descer, os irmãos ficam assim, ó, procurando o pregador. Então eu vou ficar aqui. Então todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Abre lá, por favor, em Mateus 7:24. Mateus capítulo 7, versículo 24. Diz, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, não é isso? 7:24. Será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí o versículo 25 diz o quê? Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então Jesus está nos ensinando que quando eu ouço a palavra e a ponho em prática, eu estou edificando a minha vida e a minha família em um lugar seguro. Os problemas nunca mais virão. É assim que diz? Não. A Bíblia diz, desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Então situações vão vir e vai bater na casa. Situações vão se levantar contra a família. Mas se nós estivermos praticando a palavra, vai bater, mas não vai abalar. Aí o 26 diz, mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Agora compara o versículo 27 com o 25. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Não é assim? O 25 e o 27 são idênticos até a palavra casa. Depois é que ele muda. Mas até a palavra casa, eles são idênticos. Isso significa o quê? Significa que, para mim, que a situação que se levanta contra o meu vizinho, se levanta contra mim. A chuva que cai no telhado do meu vizinho, cai no meu telhado. O problema que se levanta para ele, se levanta para mim. Por quê? João 16:33 diz, no mundo tereis aflições. Quantos estão no mundo aqui? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Estamos no mundo. Situações vão se levantar, pressão vai vir, perseguição vai vir, vai. Mas eu estou na palavra. E a palavra me garante sucesso nas adversidades. Quando a gente chega no reino de Deus, a gente chega muito feliz, né? Assim, recebi Jesus. O céu é mais azul, o leite é mais branco, a grama é mais verde. E a gente pensa que na igreja todo mundo é anjo. Até que com o passar do tempo, a gente descobre que o novo nascimento, ele se opera no espírito humano. Mas a alma, ela precisa ser renovada pela palavra de Deus. Aí vamos encontrar pessoas na igreja que não criam a disposição de praticar e vivem uma vida carnal. Que eles não faz isso. Se disponha a praticar a palavra, porque em Cristo você pode ser uma pessoa melhor. Como a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, quantos estão em Cristo aqui? É uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Quando o milagre do novo nascimento é operado no nosso espírito humano, nós recebemos no nosso espírito humano a própria vida e natureza de Deus. Ou seja, você recebe o DNA de Deus no seu espírito. E o fruto do espírito passa a ser desenvolvido no seu espírito humano. E um dos frutos do espírito que mais me chama a atenção no grego é macrotúmia.
que ele vem de duas palavras compostas, macro e tumus. E quando essas palavras se unem, forma a palavra longanimidade, macrotúmia, temperamento vagaroso, em um nordestês bem claro, pavio longo. E geralmente, queridos, eu vou me referir a nós, homens, geralmente as mulheres se queixam dos maridos que não as ouvem e que são cabeça dura. As mulheres estão com medo de dizer amém, mas tudo bem. Não ouve, é cabeção. E eu sei que às vezes a gente tenta resolver tudo no grito, na impaciência, na ignorância. Mas não foi assim que aprendemos do Senhor. Então, se antigamente nós, homens, resolvíamos tudo na ponta da peixeira, porque não tínhamos paciência, você nasceu de novo. E agora o seu pavio está longo. Demora a queimar. Eu gostaria que os homens dissessem assim: em Cristo, eu sou paciente. Queridos, isso é um exercício diário. Para você se conformar, nós, nos conformarmos à imagem de Jesus. Porque imagina a paciência que o Senhor Jesus teve que desenvolver para treinar 12 homens. Turrões. Mas ele conseguiu. Ele conseguiu fazer com que a palavra os transformasse. Queridos, a palavra que transformou os discípulos em apóstolos é a mesma que pode transformar a sua vida. Às vezes entra ano e sai ano e nós não permitimos que essa palavra mude a gente. Por isso que Jesus disse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele não vai arrombar a porta. Ele vai fazer o convite. Ele vai bater na porta. E se você aceitar o convite e recebê-lo, a sua vida começa a mudar aí. Então, uma vez que nasceu de novo, eu preciso entender que neste reino de Deus tem diretoria. Porque às vezes a gente quer vir para a igreja e quer continuar do mesmo jeito. Não. No reino, só se aceita a nova criatura. E eu sei que alguns, e eu espero que sejam poucos, não muitos, eu sei que alguns, poucos, na igreja são santos homens de Deus. E em casa ou na rua, ninguém os reconhece como crente. Isso não pode acontecer. A nossa identificação com Cristo não depende dessas paredes. A nossa identificação com Ele é uma mudança de vida. E onde quer que estejamos, precisamos exalar o bom perfume de Cristo, irmãos. Amém, homens? Se eu perguntasse, na sua casa, quem é o governo? Você ou sua esposa? Ah, pastor, quem manda é ela. A gente é a cabeça, mas o senhor sabe, né? A mulher é o pescoço. Então ela vira a cabeça para onde ela quer. Isso é uma piadazinha evangélica, né? Que a gente conta no nosso meio. Mas isso agride a palavra de Deus. Porque quem estabeleceu o homem para ser cabeça, para ser governo, é aquele que é cabeça sobre o homem. E queridos, foi uma escolha dele. E eu sei que alguns, por falta de coragem, ou por falta de criação, por falta de instrução, acaba transferindo isso para as mulheres. As mulheres não foram criadas por Deus para ser cabeça.
Quando Deus as criou, criou com um propósito. Auxiliadora idônea. Então, o propósito da vida de uma mulher ao lado do seu marido é auxiliá-lo em tudo que for preciso. Às vezes até aquela comparação, né, que mulher faz 10 coisas ao mesmo tempo e o homem não, né? É porque Deus te deu essa habilidade, mulher. Então não fica comparando, porque isso é horrível. Às vezes até se coloca na posição de melhor do que o homem, porque consegue fazer o mingau da criança, atender o telefone e ninar a criança no braço. E o homem não, e o homem esquenta a água e fica lá olhando. Está vendo que a maioria que riu foi as mulheres? Mas se você, mulher, tem essa habilidade, é porque Deus te concedeu para auxiliar bem aquele que precisa dessas habilidades. Porque eu sei que é pesado para uma mulher estar num papel que não foi feito para ela. Tem mulheres que dizem assim: eu estou cansada de ser forte. Sabe por quê? Ela não foi criada para isso. Ela não foi criada para sustentar. Ela foi criada para ser sustentada. E eu sei que alguns homens têm essa dificuldade de exercer o governo por deficiência na criação. Mas agora você tem um pai que pode te instruir. Quando você se debruça sobre a palavra de Deus, você vai aprender a verdade. E vai começar a se desenvolver. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, lá em Gênesis capítulo 1. Versículo 26. Louvado seja Deus. O profeta Eliseu, quando foi profetizar para o rei, ele chamou um tangedor. Aí o tangedor começou a tocar harpa, unção. Ó. É por isso que eu gosto de música. Favorece a unção. Tiago 1, 26. Gênesis 1, 26. Diz: também disse Deus: façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos o homem com a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e deu a este homem domínio sobre a sua criação. Então eu quero que você entenda, homem, você homem, eu sei que as mulheres estão aqui nesse culto, porque é o mês da família, mas como a oportunidade que eu tenho é para falar com você, homem, você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Eu não sei se você já estudou na Bíblia sobre os nomes de Deus, os nomes redentivos. E um deles é Jeová Jiré, o Jiré. Abraão disse: no monte do Senhor se proverá. Uma das imagens de Deus é aquele que provê, aquele que supre. E a Bíblia está dizendo que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Quando Deus nos criou à sua imagem e semelhança, Ele colocou em nós as características dele mesmo. Então, por mais que a sociedade evolua, entenda uma coisa: você foi ungido por Deus. Quando o médico tirou você da barriga de sua mãe e disse assim: é homem! Pronto, cabra macho. Ungido por Deus para ser provedor. Então a responsabilidade de suprir a necessidade da família repousa sobre seus ombros. E eu vejo muito homem na rede,
esperando que a mulher traga o sustento. Não é bíblico. Ela pode até trabalhar e ajudar, mas a unção de provedor não está sobre ela. Aleluia! Palavra de salvação. Quando eu fiquei desempregado em 93, eu já tinha Daina e Lucas. Lucas era recém-nascido e Daina tinha 2 anos de idade. E eu perdi meu emprego. E estava custando conseguir outro. Só que eu tinha 2 crianças e uma esposa em casa que precisavam de mim. E queridos, quando você é provedor, o que chegar nas suas mãos de forma lícita, faça. Ah, não é na minha área, então eu não vou. Deus proverá. Mas Ele provê abrindo portas e conferindo oportunidades. E em 93 eu fiquei desempregado e um amigo meu me ofereceu um serviço que na época eu não olhei com bons olhos não. Que eu tinha exercido cargo de chefia numa grande empresa, mas aquilo passou. E eu precisava de manutenção na casa, e a reserva estava acabando. E aí um amigo meu chegou para mim e disse assim: tu não quer vender pão não? Eu disse: como assim? Ele disse: colocar pão na bicicleta e sair oferecendo. Meu Deus! Foi horrível. Mas eu precisava trabalhar. E aí eu encarei o desafio. Por quê? Porque Deus me ungiu para suprir a necessidade daqueles que Ele me confiou. E aí, eu morava em Maranguape 2 na época, e ele disse: ó, tem uma praça muito boa para você vender pão, é lá em Pau Amarelo. E eu saía de Maranguape 2 para Pau Amarelo, eu acho que uns 10 quilômetros de bicicleta. Aí eu coloquei o pão na bicicleta e fui, rapaz, que vergonha. Primeiro dia, todo envergonhado, batia na porta, oferecia o pão, ninguém queria. E eu tive que lidar muito com a minha alma naquela época. Mas aí os dias foram passando, as portas foram se abrindo, a clientela foi aumentando, e eu fui prosperando. Chegou um tempo que eu estava tão à vontade, vendendo pão, que eu chegava nas ruas de Pau Amarelo e dizia: ao pão! Eu já não batia nas portas, não. E sabe qual era a minha alegria? Quando as donas de casa saíam, abriam os portões com a sacola na mão. Eu dizia: meu povo. Eu me sentia Moisés. Meu povo. Em cima de uma bicicleta de carga. Vendendo pão. Mas chegava em casa com o suprimento da minha família. Chegava em casa com o iogurte dos meus filhos. Feliz. Comecei a prosperar. Aí eu vendia pão de tarde. E percebi que tinha oportunidade para aumentar o negócio. Porque eu só trabalhava à tarde. De manhã eu ficava em casa. Disse: não, vou trabalhar de manhã também. Aí ia para a mesma praça, Pau Amarelo. De manhã vendia detergente, desinfetante, amaciante e polidor de alumínio. Nas mesmas clientes do pão. E agora eu já tinha produtos para amanhã e à tarde. Só que eu percebi que eu lidava só com mulheres, na maioria delas. E aí eu vendia pão e já levava a revista da Avon e da Natura. Deixava com as freguesas. E ela fazia o pedido, no dia seguinte me entregava. Aí agora eu já estava vendendo detergente, desinfetante, amaciante e polidor de alumínio. Pão, Avon e Natura. Mas no sábado de manhã eu ficava em casa.
E aí me apareceu a oportunidade para vender no sábado de manhã leite fermentado com lactobacilos vivos. Yakult. E de 9 da manhã às 11 da manhã eu vendia 1000 frascos de Yakult. Pagava aluguel, meus filhos em escola particular e comia bife. E tinha muita gente lá que eu vendia pão, que comia ovo e arrotava bife. Mas eu comia bife. Só que ninguém dava nada por mim, porque eu vivia em cima de uma bicicleta. Mas Deus me fez prosperar em cima de uma bicicleta. Aí eu só trabalho na minha área. Deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz, aquele que não quer trabalhar, não quer, também não coma. O preguiçoso não tem direito a um prato de comida. Segundo a Bíblia, não é aquele que está desempregado, é aquele que não quer trabalhar, porque Deus nos fez para trabalhar. Então talvez você se identifique, rapaz, eu estou desempregado e não tem aparecido nada na minha área. Deixa eu te dizer, existem ideias milionárias no céu para a sua vida. Fiquei quase 4 anos nesse serviço. Deus me fez prosperar. E nesse mesmo ano 93, o dono da padaria chegou e disse, rapaz, conheci uma igreja em Campina Grande, primeira de luxo. Vocês não querem conhecer, não? Aí foi eu, Marcos Panletti, dono da padaria, Gessé, que hoje está lá em Abreu, e o irmão Moisés, lá do Janga. No dia 7 de novembro de 93, fomos a Campina Grande, num domingo pela manhã, escola bíblica, assistimos o culto, tinha um americano pregando e o apóstolo Bud interpretando, traduzindo. Quando terminou, convidado para batismo no Espírito Santo. Eu não quis ir, porque eu já estava escaldado disso. Toda vez que eu ia, o povo dizia, dê glória até a língua enrolar, e eu nunca recebia. Aí eu digo, não vou não. Mas naquele dia, eu não esqueço, porque foi o dia em que eu fui cheio do Espírito Santo, e o dia que eu conheci o apóstolo Bud. Interessante, eu conheci o apóstolo Bud em 7 de novembro de 93, e ele partiu para o Senhor em 7 de novembro de 2013, 20 anos depois, exatamente 20 anos, impressionante isso. E aí, os meus amigos insistiram, eu fui receber o batismo no Espírito Santo, e eu imaginava que eles levassem a gente para uma sala bem espiritual para receber o batismo. Eu não sei que sala é essa, mas na minha mente eu queria uma sala espiritual. Um lugar que ajudasse a receber. E aí me levaram para o estacionamento da igreja. E eu fiquei do lado de fora olhando os carros passarem, porque o irmão que nos levou ficou de costa para a rua e a gente de frente para a rua. E eu disse na minha mente, é aqui, eu vou receber isso aqui. Só que ele ministrou diferente. Ele não disse dê glória até a língua enrolar. Ele começou a ensinar a palavra. E queridos, a Bíblia diz que a fé vem. Depois que ele terminou de ensinar, ele não mandou ajoelhar, não mandou dar glória. Ele fez uma pergunta para todos nós. Você vai falar em outras línguas? O que é que ele fez? Ele forçou uma confissão. Criei, por isso falei, né? Aí eu disse, vou. E quando ele orou e impôs as mãos, a primeira pessoa a falar fui eu. Foi assim que eu conheci o verbo da vida. Aí em 94 chegou aqui em Paulista, começou a igreja. Em 95 a primeira turma do Rema, eu ingressei. E o Rema mudou a minha vida. Tem gente que se ofende quando a gente diz isso. O Rema mudou, mas não é Deus que muda? Não é Deus que muda? Por que vocês dizem que o Rema? Porque o Rema transmite a palavra Rema, a palavra viva. E foi no Rema que eu aprendi muita coisa, queridos. A título de governo, de cabeça, de marido, de pai. No Rema. Eu ficava admirado em sala de aula, em 95, pastor Bud ensinando.
Eu dizia, meu Deus do céu, o que é que eu estou pregando na igreja? Como é que eu nunca vi essas coisas aqui? Existe uma unção disponível nessa escola para abrir os olhos do seu entendimento e fazer compreender essas verdades. Eu quero ler uma definição da palavra que eu separei aqui para nós, para que você entenda o que a Bíblia fala sobre quando Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Diz assim, ó, imagem, o significado de imagem é um substantivo feminino, é uma representação, reprodução ou imitação da forma de uma pessoa ou de um objeto. Segunda definição, aspecto particular pelo qual um ser ou um objeto é percebido. Cena, quadro. Deixa eu te dizer uma coisa, homem, você é uma cópia do Deus invisível. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. E olha que Gênesis diz aqui no capítulo 2, versículo 15. Gênesis 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Eu quero que você detenha a sua atenção no versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Cultivar e guardar. Quando fala de cultivar, fala de provisão. Deus te ungiu para ser o provedor da sua casa. Cultivar, provedor, aquele que trabalha, aquele que promove o bem-estar da família. Amém? Sabe quando isso vai mudar? Nunca. Porque passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Você foi ungido para ser o provedor, mas também foi ungido para ser o protetor. Cultivar e guardar. Prover e proteger. Prover e proteger. Então Deus nos ungiu para prover e proteger. Não só isso. Mas inicialmente, quando você se expõe à verdade, você encontra isso. Deus capacitou o homem para ser provedor e protetor. Então você é aquele que promove bem-estar, mas você é aquele que protege a sua família. Amém? É por isso que lá em Efésios, diz que o homem deve amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. E isso é um amor ágape, sacrificial. Vai comigo lá, por favor. Efésios capítulo 5. Mas antes de Efésios, eu gostaria que você abrisse em 1 Coríntios 11, 3 e 7. 1 Coríntios 11, 3. Louvado seja Deus. Versículo 3 diz assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem. Cristo é o cabeça de quem? De todo homem. E o homem é o cabeça no caso, se você for casado, tá? Se você for casado, você é o cabeça da sua esposa, da minha sou eu. Amém? Então ele diz,
Porque tem homem tentando se intrometer na vida dos outros, né? Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então, quando Deus olha para a família, Ele vê quem? O cabeça. Amém? E o cabeça é você, homem. Versículo 7. Porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, por ele ser imagem e glória de Deus. O homem é o que, queridos? Segundo a sua Bíblia. Então olhe para o homem que está do seu lado e diga para ele assim: você é imagem e glória de Deus. Você pode acreditar nisso? Você é imagem e glória de Deus. Então você é a cópia de Deus no seu lar. E se Ele é Jeová Jirê, você é Jirê na sua casa. Se Ele é Jeová Tsidkenu, o Senhor é nossa justiça, você deve agir com justiça dentro de casa. Porque às vezes somos injustos dentro de casa. Vou dar um exemplo. Quando um filho nosso quebra um copo ou um prato, você esbraveja como um leão. Porque custou caro aquele copo ou aquele prato. Está cego, você não viu. Mas quando você quebra, foi um acidente. E o que é isso? 2 pesos e 2 medidas. Eu lembro quando criança, meu pai, não crente, ele costumava dizer: faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Quem já ouviu isso alguma vez na vida? Você não esquece. Mas eu me converti com 18 anos. Me casei com 22. Me tornei pai com 23. E quando me tornei pai, eu comecei a dizer para os meus filhos: faço o que eu mando e faço o que eu faço. Queridos, mesmo que você não queira, os seus filhos estão de olho em você. E eu lembro que estávamos na mesa, as crianças pequenas, Lucas está fazendo 26 anos hoje. E foi ele. Na mesa, estávamos comendo e eu arrotei. E em seguida ele arrotou. Eu disse: menino, o que é isso? Aí ele disse: o senhor não disse que era para fazer o que o senhor faz? Foi, eu disse. Foi. Eu disse. Então ele aprendeu. Mesmo errado, ele aprendeu. Porque nós criamos os nossos filhos assim: faço o que eu mando, faço o que eu faço. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Tem muita criança como cabeça nas casas, hoje em dia. Está errado. Você é o governo da sua casa. Pegava meus 3 filhos e levava para a igreja, mesmo quando eles não queriam. E hoje, a mais velha vai fazer 28. O do meio completa 26 hoje. E o caçula tem 23. Estão os 3 servindo ao Senhor. Antes eles iam porque eu levava. Hoje eles vão porque querem. E isso alegra profundamente o meu coração em vê-los envolvidos com o serviço do Senhor. Mas há coisas que você tem que colocar na vida da criança. Ensinar, falar, orar, declarar. Promover uma infância saudável. Para que eles possam crescer amando igreja. Porque tem muito filho de crente crescendo, odiando igreja. E não vê a hora de ser de maior para nunca mais pisar na igreja.
Eu não sei o que é que estão ensinando a essas crianças. Mas quando você ensina o caminho, e na verdade não aponta o caminho, você ensina ou seja, você vai com ele e mostra com a sua vida que esse é o caminho, isso marca a vida deles. Amém, queridos? Agora vamos para Efésios 5. Eu sei que em cultos como esse, especialmente quando a gente recebe pregador de fora, a gente gera uma expectativa muito grande. E eu não sei qual é a tua expectativa para hoje à noite, mas assim, queridos, se você se expuser à palavra com a intenção de praticar, você já ganhou a noite. Porque senão você vai sair daqui como se fosse mais um culto. E que eles têm palavra suficiente aqui para mudar a sua vida. Mas por que que funciona para uns e para outros não? Porque muitos são tardios em ouvir. Por isso que Jesus disse, vede como ouvis. Vamos lá, Efésios 5. Eu sei que Efésios 5 fala para a mulher e fala para o marido, e eu não vou ler o texto que fala para as mulheres, porque na verdade eu não estou hoje com a atenção voltada para você, mulher, embora eu poderia, ter aceitado o convite de falar sobre os deveres da mulher e deixar minha esposa falar sobre os deveres do marido. Mas aí poderia levantar algumas rixas. Eu digo, não, eu vou falar com os cabra machos. E alguns maridos, crentes, lê esse 22 assim, as mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor. Está vendo, mulher? Se submeta. Deixa eu te dizer uma coisa, isso aqui não está escrito para você não, homem. Nós não somos fiscais de Deus. Eu não tenho que exigir nada dela, eu tenho que cumprir o meu papel. E se você cumpre bem o seu papel, fica fácil para a parte que se submete. Amém? Então ele diz aqui, versículo 25. Versículo 25. Quem é casado aqui? Eu sei que alguns jovens não gostam desse tipo de culto. Culto da família, vai falar sobre casamento. Eu não sou casado, mas você é filho. E você vai casar. Porque crente, jovem crente tem que casar. Ou então vai abraçar o celibato. Porque você não pode viver em fornicação. Paulo disse, é melhor casar do que viver abrasado. Sabe o que é viver abrasado? Sarrar. É você tá se esfregando por aí e se inflamando e não consome o fato. Por quê? Aí isso é abrasamento. Amém? Mesmo que você tenha tido uma vida sexualmente ativa no mundo, agora você é crente. E se quiser agradar ao Senhor, vida sexual só depois do casamento. Se quiser agradar ao Senhor. Porque tem muita gente na igreja que está teimando em desagradar ao Senhor. Lá em Garaçu chegou um casal para mim. Eu só de olho neles. Eles começaram a se encostar. Já estão vivendo junto. Aí o irmão chegou e disse, pastor, o senhor pode abençoar as alianças da gente? E eu conhecendo a história, eu disse assim, vocês já casaram? Não. Disse, quando vocês casarem, me procurem. Porque eu não vou colocar minha mão sobre fornicação, não. A Bíblia diz que não devemos colocar precipitadamente as mãos sobre ninguém. Eu sei que ele fala de ministério, mas eu não vou abençoar aquilo que está errado. Porque eu vou prestar contas a Deus, irmão. Quando eu cheguei em Igaraçu, o que mais tinha era casal amaziado, vivendo junto, sem casar. Vai casar todo mundo aqui. Que história é essa, rapaz? E casou, graças a Deus, só tem esse agora que vê com essa onda.
Aí Jesus diz, nem com eles com mais. Então, jovem, independente da vida que você viveu lá fora, das experiências que você teve, você é crente. Então, subjuga o seu corpo e o reduza à escravidão, para que pregando aos outros você não venha a ser desqualificado. Que caretice, pastor. Estamos no século 21. É? A palavra é a mesma, independente do século. Pode achar que é caretice. Eu prefiro ir subir quadrado do que descer redondo. – 25. Maridos. Tem algum marido aqui? Tem algum marido aqui? Qual é o conselho da palavra, maridos? Tem que amar, né, pastor? Tem que amar, né? Tem que amar. É, tem que amar. Amai as vossas esposas. Pastor, mas eu estou casado há 30 anos. É, eu também. Eu estou com 29. E eu casei diante de um pastor. E esse texto já estava na Bíblia quando eu casei. E quando você está diante do pastor, diante da noiva, né? E o pastor diz, você aceita? Sim, sim, sim. Você aceita com a satisfação, achando que vai passar mais tempo deitado do que em pé. E logo você descobre que casamento não é só sexo, não. Aí 30 anos se passa, 30, eu vou fazer ano que vem, 30, e agora você conhece mais a sujeita do que no dia que você disse sim. Não é assim? E vice-versa. A mulher também conhece mais o marido, depois de 30 anos, do que no dia que disse sim. Porque o convívio revela você. Então, Flávia é a única que conhece o pastor Rodrigo na versão sem corte. E vice-versa. Isso é casamento. Mas depois de 30 anos a Bíblia diz assim, marido, e você querendo comer a sua mulher, comer no sentido literal, tá? Ai. Eu uma vez disse isso para meu filho. Ele me encheu tanto o juízo que eu olhei para ele assim e disse, agora eu sei porque alguns animais comem seus filhotes. Porque eu estou querendo comer você, rapaz. E eu sei que às vezes na hora da raiva, quem aqui já teve raiva? Ah, já. Até tu, calminho, já teve raiva. E na hora da raiva dá vontade de... Aí a Bíblia diz, ame, infeliz. Então depois que você conhece, aí você volta para a palavra para ver se tem alguma brecha, né? A Bíblia diz, amai vossas mulheres. E talvez você tenha casado, ela estava assim, ó. E agora ela está assim, ó. Aí você olha assim, ó. Aí vai para a Bíblia diz assim, ó. Ame, ame. Casou com o maridão, saradão. Dormia que ninguém nem ouvia. Era um silêncio na terra. Hoje parece um porco. E a Bíblia diz assim, respeite. As coisas mudam, né? Mas a palavra não muda.
Então, mesmo que você queira desistir, porque parece que desistir é mais fácil, né? Vai para a palavra. Estou falando para os homens, deixando as mulheres ouvir. Vamos lá. Maridos, amai vossa mulher. E como é que eu devo amar minha esposa? Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amor sacrificial. Se preciso for, dê a sua vida por ela. E eu sei que tem alguns que não estão muito dispostos a isso, não. Como é que é a história, pastor? Está aqui, ó. Como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos, o quê? Versículo 28. Devem. É um dever. O amor ágape é uma questão de decisão. Assim também devem os maridos amar suas esposas, sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa... Onde é que estão os homens aqui? Quem ama a esposa, a si mesmo. Então, se a Bíblia diz que quem ama a esposa a si mesmo se ama, quem odeia a esposa... Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, Paulo diz. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Esse amor que o apóstolo Paulo nos instrui, fala de honra. Não é amor eros, é amor ágape. E queridos, lá em Romanos 5,5 diz, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que foi dado. Então você já tem amor ágape. Se você nasceu de novo, você já tem o amor de Deus no seu coração. E você pode amar a sua esposa com o amor de Deus que está no seu coração. Com esse amor incondicional. E esse amor vai exercer honra sobre a vida dela. E tem o amor eros também, que está lá em 1 Coríntios capítulo 7, que Paulo fala do amor que honra, mas também do amor amante. O marido que satisfaz a sua esposa sexualmente. A Bíblia diz que o corpo da mulher pertence ao marido e o corpo do marido pertence à mulher. Então, se você está com seu cônjuge aqui nessa noite, diga para ele assim, esse corpinho não te pertence mais. Na verdade, o marido tem o domínio sobre o corpo da esposa e a esposa tem domínio sobre o corpo da mulher, mas dentro dos limites da palavra. Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Existe muita influência
do mundo tentando chegar na sua vida e na sua casa, mas não precisamos delas. Temos a palavra de Deus como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então eu quero fechar com isso. Se há uma disposição para obedecer, você terá dias melhores. A Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor. E nada melhor, digamos assim, num desentendimento acalorado entre o casal, um deles saltar e dizer: te amo. Isso quebra qualquer um. A palavra branda desvia o furor. Quando você se submete às instruções da palavra, você vai desfrutar da bênção de Deus na sua família. E esses benefícios não está disponível a alguns. Está disponível a todos que queiram praticar a palavra de Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Você foi abençoado? Amém. Eu espero que tenha sido. Amém. E como diz o pastor João, no final de cada ministração, ele diz: sejam abençoados na prática da palavra. Eu posso transformar isso em bênção, ou seja, isso que eu acabei de ouvir, eu posso transformar em bênção se eu me dispuser a praticar a palavra de Deus. Amém, queridos? Então eu espero ter alcançado a sua vida hoje à noite. Isso não é... A gente não fecha o assunto aqui. Na verdade, isso é uma parte do assunto direcionado ao coração dos homens, deixando que as mulheres ouçam. Mas existe muito mais coisas da Bíblia para instrução nossa. E se nós nos submetermos, teremos dias felizes. Amém?